Então, boa noite. A gente está nesse encontro sobre vulnerabilidade e vergonha, que faz parte da comunidade Cuidadoria. A gente está no ciclo da coragem de ser imperfeito. Quando a gente pensou nesse ciclo, ele vem acompanhado de toda uma trajetória que a gente cuidou, né, para acontecer nesse primeiro semestre da comunidade. Que tinha um movimento da gente primeiro abrir a mente, depois abrir o coração e depois abrir a vontade. Que, para quem não conhece, é um movimento da teoria U, né? De um autor que a gente gosta muito, que é o Otto Scharmer. E então a gente começou lá em fevereiro com um ciclo de neurociência. Estava muito relacionado com esse abrir a mente, né? O que a ciência está falando sobre inteligência emocional, sobre felicidade, sobre aprendizagem. Então, quem quiser ainda assistir, esses encontros estão todos lá no YouTube. Consegue conferir, né, o que a gente falou sobre isso. E aí a gente iniciou, então, esse ciclo, a coragem de ser imperfeito, para abrir o nosso coração. Né? Porque a vulnerabilidade é esse elemento essencial e necessário para que as coisas toquem, né, num lugar mais profundo que não apenas o racional. E então, para quem está chegando agora, para quem está nos assistindo, a gente está nesse movimento aqui. A gente teve um encontro que é o Escutatória, no dia que funciona na sexta-feira, às 10h30 da manhã, que a gente pratica escuta, escuta, que a gente fez sobre aquecendo os motores da vulnerabilidade. Aí hoje a gente está no encontro vulnerabilidade e vergonha. No dia 1º do 4, a gente vai ter um outro escutatória, que é as mentiras que acreditamos sobre nós, e aí também, prática, né? Que mentiras são essas que a gente acredita. E a gente encerra esse ciclo no dia 18 de abril com Viver com Coragem. Então, aí, quem não estava sabendo, aí esse é o ciclo, e a gente sempre vai estar divulgando quando chegar perto dos encontros. E também, para quem está chegando, a gente é uma comunidade online para quem quer, de verdade, viver e trabalhar de um jeito significativo, equilibrado e humano. Então, nossos encontros são sempre participativos, uma parte mais expositiva e uma parte mais participativa. Porque esses livros, eles existem para serem explorados. Tem muito conhecimento aí que, se ele ficar na prateleira, não serve para muita coisa. E se a gente lê e só leva para o cabeção, também não serve para muita coisa. É muito fácil falar de empatia, é difícil viver a empatia. É muito fácil falar de escuta, é difícil praticar a escuta. Então, a gente precisa, e a gente acredita muito em levar conhecimentos, né? A gente já fez uma série de estudos, de livros, de vivências, que a gente honra muito esses autores, mas a nossa experiência aqui, ela é de vivenciar. O que eles estão querendo dizer, né? Como que a gente experiencia e leva isso para a nossa vida, para o nosso trabalho. E aí, para começar, a Brené Brown, que é essa autora, quem não conhece ainda, indico que conheçam. O mais fácil para conhecer ela é pelo TED dela, que é um dos mais assistidos, que fala sobre o poder da vulnerabilidade. E aí tem um trecho que ela fala assim, ó, já que a gente já começou falando de vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal aos gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destrói. Para quem não lembra, esse filme era um filme muito pastelão das décadas de 90, né, onde os gremlins, à luz, viravam bichinhos muito medonhos. E não... Então, esse é o nosso convite, né? A palavra e a conversa. Elas lançam luz no sentido que elas destroem a vergonha, né? Assim como a luz destrói os gremlins. E é isso que a gente tem feito, a gente coloca a luz nas coisas, porque quanto menos a gente coloca a luz, mais
a gente dá espaço para o constrangimento. E eu achei interessante que foi um ponto que vocês já citaram aqui, né? Às vezes o formalismo, quanto mais os espaços são formais, mais a vergonha fica atiçada, né? Uma coisa é todo mundo, pensa um lugar, tá todo mundo despojado, dando risada, tal, e um lugar que tá todo mundo formal, na postura, né? A vergonha ela vai aparecer. É até, não sei se vocês repararam na pandemia que surgiram vários vídeos de processos jurídicos acontecendo, conversa entre juízes, desembargadores, e alguma coisa muito informal, né? E a vida rolando lá atrás, né? O filho chamando, ou teve um que eu dei muita risada, que é um desembargador, e ele tinha um fundo falso de livros. Sabe aqueles papelão para fingir que é estante? E aí caiu o fundo falso. E aí você olha, aí você vai olhando a tela do Zoom e só aquela galera na pinta, assim, né? Com aquelas roupinhas de juiz e tal. Então, assim, aumentou o formalismo, a cena fica mais cômica, né? Porque ali você tem que estar numa pose, pô, você é o desembargador, né? Como que o desembargador tem um fundo falso de livro? Então é interessante, né? Como a vergonha cresce dependendo do espaço. E aí, então, essa aqui é a Brené Brown, que a gente já está comentando aí dela. Esse aqui, eu vi que alguém já postou ali no chat, é uma palestra que tem dela no Netflix, que é bem interessante também, é bem divertida de assistir, que ela tem essa capacidade de misturar esses temas e trazer um certo humor, assim. Mas eu quis trazer um pouco da história da Brené Brown, porque ela traz muito isso, né? Eu pesquiso vulnerabilidade. Como pesquisar algo sem se vulnerabilizar, né? Eu acho que também quem trabalha com uma coisa que eu fiquei pensando nessa nossa conversa sobre vergonhas, sobre mim, né? E talvez isso diga também de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Quando você atua, né, seja na psicologia ou em áreas de desenvolver pessoas, às vezes existe uma cobrança, né, para você não ter certas contradições, né? E a gente pode até falar de alguns temas, como escuta, como inteligência emocional, e ter dias que a gente não está conseguindo fazer nada disso. E isso dá uma vergonha, né? Porque é como se você tivesse exposto, né? Como que essa fulana vai lá e fala sobre isso, sendo que ela não sabe fazer? E eu gosto da Brené porque ela fala disso também, né? E então eu queria trazer um ponto sobre o pós-vídeo dela, né? Ela teve um vídeo que estourou 54 milhões de visualizações. Nem sei se já não cresceu, né? O vídeo dela é um dos mais assistidos do TED. E aí ela fala dessa relação de lidar com essa exposição, né? Então a Brené é uma pesquisadora que sempre buscou mensurar coisas que geralmente as pessoas não mensuram, né? O que é uma vida plena? O que é uma pessoa que vive uma vida plena? Né? O que é vergonha? E ela demorou 12 anos pesquisando para chegar na vulnerabilidade, gente. 12 anos pesquisando para perceber que o que tinha em comum de todas as pesquisas que ela fazia era a vulnerabilidade. Que quanto mais as pessoas se vulnerabilizavam, mas elas viviam o que ela chama de uma vida plena, porque a vulnerabilidade é como se fosse o âmago de relações significativas, do significado, né, de ter uma vida significativa. E aí, enfim, aí ela faz o vídeo, né, do TED, ela é convidada, ela decide fazer um vídeo menos pesquisadora e mais coração, ou seja, se expor mais, né, então ela se expõe, e ela tem uma ressaca moral enorme, porque é aquilo, meu Deus, me mostrei, e agora, o que eu faço, o que eu espero, o que as pessoas vão dizer? Vem tanto a crítica, no sentido de que, gente, se 54 milhões de pessoas te assistiram, existe uma grande chance de várias não gostarem de você, simplesmente porque são 54 milhões de pessoas. Se você agradar todas elas, assuma a gestão do mundo, né? Porque você é a pessoa para fazer isso. Então, assim, não tem como você não ser criticada, é impossível.
E aí lidar com isso, né? Lidar com os comentários na internet, sobre o corpo dela, que não tinha nada a ver com o tema que ela estava falando, mas a gente sabe que essas pessoas existem. E a gente sabe que a gente se afeta, né? Então, toda essa exposição, mas também lidar com os elogios e lidar com as pessoas. Brené, você é foda, venha falar com a gente também, né? E isso também é um processo que ela teve que lidar. Então, ela comenta, isso ela comenta no livro, né? Que ela começa a lidar com ter que recusar palestras, porque o nome dela ficou muito forte. E aí? Eu não vou conseguir ficar indo em tudo que é lugar que me querem, né, para eu falar. E o quanto isso mexia, né? Assim, nossa, será que as pessoas vão me achar uma pessoa horrível, ou vão achar que eu tô sendo incoerente com o que eu falo? Ou será que eu sou boa o suficiente para ser essa pessoa que fala sobre coragem e vulnerabilidade? Será que eu sou essa pessoa? Eu também tenho um monte de medo. E aí ela conta uma história de um e-mail que eu dei muita risada. Eu acho que na hora foi duro para ela, mas eu imagino que hoje em dia ela dá risada, tanto que ela botou no livro, né? Que um homem, depois de ela recusar uma palestra, porque ela tinha um aniversário de um parente, e ela recusou a palestra, que era naquele dia, o homem mandou um e-mail para ela, assim, muito rude, muito agressivo, até fazendo ofensas com ela, assim, né, por ela não ter aceito, e ela ficou muito puta, assim, né, com aquele e-mail daquele cara, e aí ela resolveu, para desaguar, né, encaminhar e escrever tudo que ela pensava para o marido dela escutar, para assim, para ela poder desaguar. Só que em vez de encaminhar para o marido, ela mandou para o cara. Ela respondeu ele falando tudo que ela pensava daquilo que ele estava fazendo com ela. E aí ele respondeu: eu sabia que você é uma pessoa horrível, eu sabia que você era uma fraude. Então, gente, a vergonha, ela não vai sumir, né? Nem quando a gente alcançar, né? Se a gente almeja algum lugar de destaque, ou se a gente não almeja, ela vai aparecer para todo mundo, né? Aliás, quanto mais, às vezes, esse lugar aparecer, quanto mais, por exemplo, se você mais está num lugar de liderança, que não tem a ver com cargo, né? Mas às vezes com assumir voz de alguma coisa, de estar na fronteira de algo, mais ela pode aparecer, né? Mais ela vai dar sinais. E aí ela traz, né, que é necessário enfrentar ela para chegar à vulnerabilidade, né? Que a vergonha é um lugar que a gente conecta com a escassez. E se a gente não consegue superar ela, a gente fica preso, né? E a gente não consegue ter as experiências humanas mais significativas que a gente quer ter, né? Ou que algumas pessoas, a maioria das pessoas querem ter, né? Então, a gente só vai se mostrar para o mundo se a gente superar a vergonha, né? E é só se mostrando para o mundo que a gente vai conseguir colocar toda a nossa potencialidade para o jogo, né? Mostrar que a gente é com toda a verdade e ser quem a gente é. E tem um ponto muito importante, assim, né? Que é qual é a relação que a gente coloca da nossa autoestima com o que a gente produz e cria, né? Então, seja você consultor, seja você um artesão, alguém que produz alguma coisa, um objeto, ou alguém que produz. A gente está sempre produzindo no nosso trabalho, né? A gente está sempre produzindo um processo, alguma coisa que vá alimentar um outro processo maior. E como que eu deposito o que eu penso sobre mim, como eu me vejo, com o que eu entrego para as outras pessoas e o que as outras pessoas veem do que eu entrego. Então, quando a gente faz esse caminho, né, de não desconectar a nossa autoestima, a nossa própria autopercepção do que a gente entrega e do que as outras pessoas enxergam do que a gente entrega, a gente tem 3 possíveis caminhos. Não se mostrar. Eu tenho tanto medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, né, julgar do que eu faço, que eu fico na minha e eu faço o menos possível que eu puder para aparecer. Ou também, nessa primeira situação, eu coloco a minha criatividade ou o que eu penso, o que eu quero colocar de um jeito muito palatável, não do jeito que eu gostaria de colocar, mas de um jeito que as pessoas vão receber bem.
Um segundo caminho é eu me mostrar, eu colocar toda a minha criatividade, minha entrega, e a receptividade não ser boa. E aí eu me sinto uma pessoa horrível. Eu falo, eu sou horrível, porque o que eu entreguei é horrível, porque as pessoas não gostaram. E o terceiro movimento é eu me mostrar para o mundo, eu colocar minhas coisas para o mundo. Eu tenho uma ótima receptividade das pessoas. As pessoas falam assim, Gabriela, o que você faz é incrível, parabéns, é maravilhoso, continua fazendo. E aí eu vivo dependente desse sentimento. Eu vivo dependente do sentimento das pessoas continuarem me dizendo que eu sou incrível, que o que eu faço é incrível. Esses três caminhos, eles podem ser muito cruéis, né? Porque a vergonha, ela passa a sequestrar e controlar a nossa vida, né? E a gente coloca no outro, a gente coloca no que está fora a responsabilidade de como a gente se sente, né? Então, a gente cria uma autoestima que depende das outras pessoas. E a nossa autoestima, ela não pode estar em jogo, né? A nossa autoestima, dela coloca, quando a nossa autoestima não está em jogo, estamos mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. A nossa autoestima, ela é nossa, ela vem de dentro de nós. Como eu me vejo, quem eu sou, não tem nada a ver. Eu posso ter escrito alguma coisa, feito algum projeto que as pessoas não vão receber bem. Isso não significa automaticamente que eu, Gabriela, sou aquilo e represento aquilo, né? São coisas separadas e é importante fazer essa separação. Então, sobre a vergonha, ela traz alguns elementos, né? Que todo mundo sente, ela é universal, como a gente já viu aqui, todo mundo que entrou nesse encontro pelo menos sente. E as pessoas que não experimentam é porque são carentes de empatia, não sabem se relacionar, né? Não estão, de fato, buscando profundidade, então elas podem estar tão engessadas naquele primeiro movimento que eu falei, né? De não se mostrar, de manter, ela até fala, manter as pessoas a uma distância segura, né? Mas aí você não vive coisas valiosas. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. A gente tem medo porque gera constrangimento. E quanto menos a gente fala sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Aqui são alguns elementos, alguns itens já foram citados aqui por a gente, né, pela gente, de coisas que as pessoas têm vergonha. Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. Então, esses são os temas que nas pesquisas delas sempre apareceram como bem evidenciados, assim, de situações que geram vergonha nas pessoas. E aí, é interessante que esse processo que ela faz, assim, de falar, né, e aí, o que a gente faz, né, como que a gente lida com a vergonha e tal, é muito parecido com coisas que a gente falou lá no Neurociência, Inteligência Emocional, Neurociência e Felicidade, que tem muito essa relação com primeiro sentir o corpo, né, tô sentindo vergonha, reconhecer, sabe? E reconhecer fisiologicamente. Minhas mãos estão frias, meu coração está palpitando, tô sentindo vergonha, né? Esse reconhecimento de levar para consciência, assim, né? Tá acontecendo. E de perceber o que desencadeou, né? O que aconteceu e tal, que fez eu chegar, né? Quais foram os elementos daquele espaço que impulsionaram essa vergonha? Praticar a consciência crítica, né? Outra coisa que a gente viu também na neurociência, que acho que está bem relacionada aqui, é o quanto o nosso cérebro, de alguma forma, ele nos engana, né? Ele tem uma tendência à luta e à fuga, porque a gente tem um cérebro que foi desenvolvido para sobreviver, né? Para sobreviver à natureza selvagem. Então, a gente tem um instinto de fugir, de lutar, né? E a gente precisa ser crítico com o nosso cérebro. Assim dizem os neurocientistas. A gente precisa questionar ele, porque ele dá muitos palpites sobre a realidade, e não necessariamente esses palpites são fatos. A gente precisa checar, calma.
calma, que caminho que eu fiz? Porque os nossos automatismos enganam, né? Então, aí ela traz, né? A nossa vergonha, ela precisa passar por um teste de realidade. Será que é tudo isso mesmo? Será que faz sentido tudo isso que eu criei? Né? Então, fazer esse caminho, ele é sempre interessante, assim, né? De primeiro parar, reconhecer e depois questionar. E aí, o que faz sentido, o que não faz? Às vezes eu tô achando que as pessoas estão reparando, mas não estão, enfim. Então, uma série de perguntas que a gente pode se fazer. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? Que é a troca, né? O quanto. Eu achei muito legal que quando ela falou, mesmo ela mandando um e-mail errado, você viu que ela tinha uma válvula de escape, né? Que era mandar um e-mail pro marido, né? Ela estava ali na tensão e falou: vou esculachar esse cara, mas não para ele, que não é o ideal, né? Vou achar um amigo que tem uma escuta bem empática aqui e vou falar para ele, só para eu me sentir assim, desaguando. Então, isso é essencial, né? A gente tem pessoas que podem nos ouvir sem julgamento de valor, que quando a gente está muito numa sensação muito forte, a gente às vezes precisa disso antes de ter uma ação mais consolidada, assim, né? Com mais clareza. E a gente precisa falar da vergonha, né? Falar, conversar com as pessoas quando a gente está sentindo necessidade de algo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Eu vi que o chat rolou aí um monte de coisa, eu não sei o que rolou tanto.